Vamos assentar. Hoje nós vamos encerrar mais uma série de estudos sobre as epístolas e nós estamos concluindo agora o estudo da epístola de João. A partir da próxima semana nós vamos estar voltando ao modelo de 2020, começo de 2020, quando tínhamos as salas de aulas divididas por grupos, por faixa etária. Então, domingo que vem, nós não teremos mais a aula transmitida ao vivo, ou seja, os irmãos, as irmãs que participam da escola dominical, aqueles que geralmente acompanham pela internet, vão ter que estar aqui também presencialmente, mas vai ser um novo momento, um novo tempo, e eu creio que muito abençoado no nome de Jesus. Bom, hoje nós vamos começar lendo, então, 3 João, capítulo 1, essa carta só tem um capítulo. Vamos ler o versículo 1 e 2, onde diz assim: do presbítero ao querido Gaio, a quem amo de verdade, meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Então veja que João, ele começa esta carta já aqui dando uma demonstração de afeição, de amor e de respeito por um personagem por nome de Gaio. Bom, o que nós sabemos, ou pelo menos presumimos, é que João, no período em que ele escreve esta terceira carta, ele residia na cidade de Éfeso, mas o texto não diz aonde Gaio morava, um outro detalhe que chama atenção é que este nome Gaio é um nome, de certa forma, comum no Novo Testamento. Ele aparece algumas vezes, porém, nós não temos como precisar se o Gaio citado nas outras referências do Novo Testamento tem alguma relação, se trata da mesma pessoa ou não. Só para a gente ter uma ideia, lá em Atos 19, 29, um dos companheiros de Paulo em sua viagem à Macedônia se chamava Gaio. Também havia um outro Gaio na cidade de Derbe, está lá em Atos 20, versículo 4. Também tinha um Gaio que era de Corinto, está lá em Romanos 16, 23. Inclusive, esse Gaio de Corinto foi uma das únicas pessoas que Paulo batizou em todo o seu ministério apostólico, Ou seja, Paulo, ele evangelizava, ele pregava a palavra do Senhor, mas ele não tinha o costume de realizar os batismos. Quem faziam isso eram os líderes das igrejas. Então, em 1 Coríntios 1,14, Paulo, ele fala assim, escrevendo para a igreja de Corinto, ele fala: graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, a não ser Crispo e Gaio. Agora, voltando à carta de João, então João, ele escreve, e deixa bem claro que realmente ele tem um apreço, tem um amor por esse personagem chamado Gaio, E esse amor demonstra também uma certa confiança que ele tem, tanto que o texto literal, na tradução literal desse texto, diz assim: ao querido Gaio, a quem amo de verdade. Ou seja, João deixa claro que o Gaio, ele não somente é amado por Deus, mas ele é amado também pelo pastor João, aqui o presbítero João, como ele se autodenomina. O desejo pastoral de João em relação a Gaio, ele diz assim: meu querido amigo, eu tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Por 4 vezes nessa epístola nós vamos ver essa declaração de João quando se refere a Gaio, dizendo assim: meu querido amigo Gaio. E nesse verso 2 que nós lemos,
João deixa claro que o sentimento que ele tem em relação a Gaio, né, é um sentimento de alguém que deseja realmente ver o seu irmão em Cristo bem. Tanto que ele deseja a Gaio saúde e prosperidade. Ele fala assim, eu desejo que você vá bem em tudo, e que esteja com boa saúde. Ou seja, o desejo de João em relação a este irmão abrange tudo, ou melhor, todas as áreas de sua vida, né? Ele quer que Gaio não esteja apenas bem espiritualmente, mas que ele possa prosperar, seja no trabalho, nos negócios, nas atividades cotidianas dele, e que ele também tenha uma boa saúde, né? Ou seja, João, ele se preocupa com as necessidades físicas e espirituais de Gaio. E aqui eu abro um parêntese para dizer aos irmãos que bom seria que todo cristão também movido por este amor que provém de Deus tivesse um sentimento semelhante ao de João em relação aos outros, né? Porque o sentimento dele aqui é que, da mesma forma que Gaio progrediu espiritualmente, né? Ou seja, em relação aos dons espirituais, ao conhecimento da palavra, ao ministério, João deseja também que ele consiga ser próspero nas outras áreas. Lá em Mateus, capítulo 2, versículo 9 e versículo 12, nós vamos ver que esse desejo que João manifesta em relação ao Gaio é também o desejo que Jesus demonstrou durante o seu ministério terreno. Ou seja, ele não veio somente para curar o espírito, mas ele veio também para abençoar o corpo, para dar saúde às pessoas em todas as áreas. O evangelho, ele é completo, né? Tem gente que vê o evangelho só de um lado, de uma das faces da moeda, ou seja, o evangelho como aquele que dá poder espiritual, que dá dons espirituais, mas não consegue enxergar esse outro lado. E João está deixando claro aqui que a prosperidade que ele deseja sobre a vida de Gaio compreende tanto o lado espiritual como também o lado natural. E lá em Marcos 2, 9 a 12, a gente tem aquela passagem do homem paralítico que foi introduzido à presença de Jesus. E quando Jesus vai ao encontro daquele homem, as primeiras palavras de Jesus, qual é? Os teus pecados estão perdoados. Então vejam que Jesus ele começa promovendo uma obra de restauração no interior daquele homem, e depois diante de toda aquela multidão, né, para que as pessoas pudessem compreender que Jesus realmente estava falando, investido de uma autoridade divina, ele diz assim para o rapaz: levante, pegue a sua cama e vai para casa. O evangelho completo, o evangelho que cura, que restaura o interior, mas que também restaura, que cura o exterior. Um outro exemplo que a gente tem ainda em Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 34, diz assim que Jesus ele desce do barco e ele vê uma multidão e Jesus teve pena daquelas pessoas, porque aquelas pessoas pareciam desorientadas, algumas estavam doentes, oprimidas, e elas vêm ao encontro de Jesus, e a Bíblia diz assim, que ele então começou a ensinar muitas coisas para aquelas pessoas. Ou seja, Jesus começa a tratar da alma daquelas pessoas. Então ele opera ali curas de natureza espiritual, de natureza física, ele restaura a emoção, os sentimentos daquelas pessoas, porque eram pessoas que estavam fragilizadas. E quando chega no final da tarde, Jesus ele diz para os discípulos o seguinte: agora deem comida para essas pessoas, ou seja, eles já estão alimentados espiritualmente, mas eles também precisam se alimentar fisicamente. Então, eu vejo que João, ele aprendeu bem a lição com o mestre.
E é isso que ele deseja passar para Gaio e para os irmãos em Cristo. Ou seja, um evangelho que transforma o interior, mas um evangelho que também transforma o exterior. Um evangelho que abençoa o interior e um evangelho que abençoa também o exterior. Eu lembro que quando jovem, a igreja ela tinha uma certa restrição aos jovens que estudavam. Então, era muito comum ouvir de um ou outro líder da igreja em suas pregações criticando os jovens que iam para a faculdade, principalmente se fosse moça, né? Então, eles falavam coisas horrendas que não cabe dizer aqui agora, em relação às moças que estudavam, em relação aos rapazes. E muitas vezes eu lembro de ser repreendido até pelo meu pastor. Eu lembro quando eu me formei, que eu fui pedir a bênção do pastor, que eu levei o meu diploma para mostrar para ele, todo feliz da vida. Eu tomei uma bronca do pastor, porque ele achava que o conhecimento natural poderia prejudicar o espiritual. Olha só a visão que se tinha, né, alguns líderes do evangelho. Agora, talvez se aqueles líderes buscassem ter uma maior compreensão e lessem mais a Bíblia, eles também iriam entender que o evangelho, ele é completo. Deus não quer apenas abençoar a pessoa espiritualmente, torná-lo cheio do Espírito Santo, de dons espirituais. Deus quer que você prospere também na sua vida natural, nos seus estudos, no seu trabalho, nos seus negócios, que você seja próspero em tudo, que você tenha também uma boa saúde. A gente de vez em quando ouve-se ainda críticas em relação aos irmãos que gostam de se exercitar fisicamente para manter a saúde. Eu lembro um dia que eu estava conversando com um irmão, e sou muito amigo dele, então eu brincando com ele, eu falei: rapaz, você está malhando demais. E ele falou assim para mim, falou: pastor, eu preciso fazer isso. E aí ele me contou de um problema que ele tinha de saúde, que exigia dele o exercício físico contínuo, para que ele pudesse manter a saúde em dia. Então, o João está desejando aqui a Gaio o seguinte: Gaio, você precisa estar bem fisicamente, você precisa ter uma boa saúde mental, espiritual, emocional. Então não basta você ser cheio do Espírito Santo, você precisa estar bem em tudo. Continuando no versículo 3 e versículo 4, depois de declarar aqui o desejo dele em relação ao bem-estar deste amado irmão por nome Gaio, João diz assim: fiquei muito contente quando alguns irmãos chegaram e me contaram como você é fiel à verdade e como sempre vive na verdade. Nada me alegra mais do que ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Olha que maravilha aqui, né, irmãos? O pastor João declarando aqui a razão da sua alegria, do seu contentamento, né? João, ele repete o pensamento, embora não sejam as mesmas palavras, lá de 2 João 1,4, quando ele também escreveu dizendo assim: eu fiquei muito feliz quando soube que alguns dos seus filhos vivem de acordo com a verdade. Então, João, ele sente-se feliz quando ele olha para esta comunidade de cristãos, para esse grupo de irmãos, e ele percebe que eles estão evoluindo em todos os sentidos, que eles estão indo bem, que eles estão ouvindo, estão aprendendo e estão praticando a verdade. Ele fala: quando alguns irmãos chegaram e me contaram como você é fiel à verdade. Ou seja, aqui a gente vê o testemunho de outros a respeito de Gaio. Ou seja, Gaio estava sendo observado pelas pessoas, do mesmo modo que nós também somos observados pelas pessoas, o tempo todo, e não só pela a igreja, embora que o texto ele seja relacionado ao testemunho cristão da igreja sobre Gaio, mas
o mundo também está nos olhando o tempo todo. Paulo fala que nós somos feitos como que espetáculos para o mundo e para os anjos. Então nós temos o mundo físico observando-nos o tempo todo e temos o mundo espiritual também, que está o tempo todo nos observando. E esses irmãos, eles tiveram um encontro com João. E o que é muito natural numa conversa cristã, principalmente entre líderes, é perguntar a respeito do outro. Como fulano está? Então João deve ter perguntado a esses irmãos como estavam aquele grupo de irmãos. E eles dão testemunho de Gaio e falam, olha, Gaio é uma pessoa que é fiel à verdade, e ele está vivendo, ele está praticando a verdade. É um bom exemplo. Que Deus nos abençoe. Que todos nós também possamos ser sempre bons exemplos da verdade. Quem eram esses irmãos? Esta é a pergunta, né? Porque João aqui não cita o nome dos irmãos. Mas tudo leva a crer que esses irmãos, eles eram, na verdade, os missionários ou os apóstolos itinerantes que visitaram Gaio e se hospedaram em sua casa. Naquele tempo, haviam cristãos, né, como também haviam falsos cristãos, que saíam pelas cidades. A população não vivia num conglomerado como nós vivemos hoje, sabe, todo mundo junto. Então, haviam pequenas vilas onde as pessoas moravam. E esses missionários, eles saíam, esses enviados, e iam a essas comunidades para levar a palavra do Senhor. Então esses irmãos provavelmente visitaram a casa de Gaio, e eles foram hospedados por eles. Como também eles visitaram, nós vamos ver aí nesta carta, um outro personagem chamado Diótrefes, que diferente de Gaio, Diótrefes se recusa a receber estas pessoas em sua casa, né? Então, nós vamos ver um pouquinho mais sobre ele adiante. Na casa de Gaio, esses irmãos provavelmente experimentaram o que é a hospitalidade cristã, o que é ser bem recebidos. Irmãos, eu já fiz algumas viagens internacionais e conheci pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, e algumas dessas pessoas marcaram tanto o momento que nós nos encontramos, que já se passaram muitos anos, e alguns aqui vocês até conhecem, porque já tiveram oportunidade de gravar vídeos com essas pessoas, que a gente criou um laço profundo de amizade cristã. Então, eu penso que esses irmãos, da mesma forma, quando eles visitam Gaio, eles são bem recebidos. E esses irmãos, eles compartilham com Gaio esse amor de Deus, eles compartilham o evangelho. Então eles dão testemunho e dizem para João que Gaio é uma pessoa fiel, que conhece a verdade, e ele diz, e sempre vive na verdade. Ou seja, não era alguém, porque às vezes, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, comigo muitas vezes, de você ir visitar alguém, e a pessoa, ela se mostrar muito hospitaleira, receptiva, mas é só fachada. Porque depois que você sai, e a porta se fecha, o inferno volta. Muitas vezes já visitei pessoas como pastor de chegar e o ambiente parecer muito calmo, muito tranquilo, muito hospitaleiro, mas na verdade aquilo era só um momento para poder causar uma boa impressão. Mas esses irmãos aqui, eles reconhecem que Gaio não é desse tipo de pessoa que estava apenas querendo causar uma boa impressão, sabe? Pegar aquela xícara que ninguém usa, que fica só reservado para visita. A gente tem essas manias, sabe, irmão, de às vezes separar coisas e falar assim, isso aqui é só para visita. Se você não receber visita, você vai morrer sem nunca ter usado aquelas coisas. Então,
Gaio, ele é simples, ele é comum. Ele é uma pessoa normal, mas muito amorosa. E esses irmãos dão esses testemunhos para João, né? Ou seja, Gaio, ele segue o exemplo de Jesus. Ele vive como Jesus viveu. Ou seja, se você olhar para a vida de Jesus, você vai ver que Jesus, ele era uma pessoa simples, comum. Jesus não tinha essa preocupação de causar impressão, boas impressões, porque às vezes a gente se preocupa demais, é o nosso lado, sabe, da natureza adâmica, de às vezes querer causar uma boa impressão, a gente se preocupa muito com isso. Mas Jesus, ele tinha uma vida muito comum, muito simples, e Gaio aprende com Jesus, porque ele também aprendeu com João, que era amigo de Jesus. E por isso é que João o chama de querido amigo a quem eu amo de verdade, porque é alguém que realmente era aquela pessoa comum, simples, mas muito amorosa. Nada me alegra mais do que ouvir dizer que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Ou seja, Gaio provavelmente era um filho espiritual de João. Era alguém que João discipulou, que João instruiu na verdade. Então João, ele demonstra aqui agora a sua alegria, porque ele percebe que o evangelho que foi ensinado não foi em vão. Gaio aprendeu e também estava praticando a verdade. João fala de filhos aqui, né? Então não é no sentido de descendência física, sabe? Não é filho biológico. João está falando aqui de filho espiritual, né? Da mesma forma, lá em 1 Coríntios 4:15, nós vamos ver Paulo também, quando está escrevendo à igreja de Corinto, que ele fala assim: quando levei a vocês o evangelho, eu me tornei o pai de vocês na vida que vivem em união com Cristo Jesus. Ou seja, quando você evangeliza alguém e discipula alguém, você se torna um pai, uma mãe espiritual na vida daquela pessoa. Então olha só o compromisso espiritual que você tem com aquela pessoa. Porque a partir do momento, tem muita gente que às vezes convida a pessoa para vir na igreja, ou evangeliza a pessoa, mas depois abandona, sabe? Como pais e mães que abandonam seus filhos depois de nascido. Mas Paulo aqui, ele está dizendo o seguinte: olha, eu levei o evangelho para vocês. Ou seja, eu ensinei, eu preguei, eu falei, vocês aprenderam, vocês conhecem a Cristo porque eu falei para vocês. Então eu me tornei pai espiritual de vocês. Lá em Gálatas 4:19, Paulo também diz assim: meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês. Porque quando você gera um filho, uma filha na fé, um filho espiritual, e você se torna responsável pela vida dessa pessoa, se ela vier a se desviar da fé, se ela vier a cair, você que é pai e mãe espiritual vai sentir a dor. Qual é o pai e a mãe que não se entristece quando vê o seu filho tomando um caminho errado? Qual o pai ou a mãe que não se preocupa com a saúde, com os cuidados de seu filho? No mundo espiritual é a mesma coisa. Então, o termo filhos aqui, né, inclui não somente Gaio, mas também outros cristãos que faziam parte daquela comunidade junto com Gaio. Como esses filhos espirituais trazem alegria e felicidade para João. Ou seja, qual é o motivo de João estar feliz com aqueles filhos espirituais? É porque eles aprenderam a verdade e eles estavam trilhando, seguindo o caminho da verdade. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós, que pela graça de Deus temos gerado filhos e filhas espirituais, e que nós possamos também ter esse sentimento de João, de se alegrar quando vemos os nossos filhos espirituais prosperando espiritualmente, na saúde e no mundo natural, no mundo dos negócios também. Queridos, como é lindo quando você vê o mesmo sentimento que um pai e uma mãe têm pelo filho, que vê a criança
Pequenininho, bebê vai crescendo, se torna um adulto e de repente começa a prosperar, começa a conquistar a alegria dos pais. Essa deve ser a alegria também de um pai e de uma mãe espiritual. Versículos 5 e 6. Meu querido amigo, você tem sido fiel naquilo que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Eles têm falado à igreja daqui a respeito do amor de você. Por favor, ajude essa gente a continuar a sua viagem de um modo que agrade a Deus. Então João aqui, ele lembra que esses missionários que provavelmente visitaram a comunidade onde Gaio estava e que foram recebidos tão calorosamente e agora deram testemunho da hospitalidade, do cuidado que Gaio teve por eles. Então João está dizendo para ele aqui o seguinte: olha, continue agindo assim, porque você não trata bem somente aqueles que são os irmãos da sua comunidade, mas você trata bem também os irmãos que são estrangeiros. Porque esses missionários eram pessoas, eram itinerantes, eles não faziam parte daquele corpo, daquela comunidade. Mas pelo fato deles conhecerem a Cristo e serem enviados, Gaio tem o mesmo carinho por eles. Às vezes a gente vê tanta divisão hoje entre igrejas, né, entre comunidades cristãs. A gente vê tanto separatismo, às vezes. É uma igreja, quando eu falo igreja, eu estou falando de um corpo, de uma comunidade, se julgando às vezes melhor do que o outro, às vezes menosprezando os outros irmãos. Porque esses missionários eram pessoas que dependiam da alimentação, dependiam de recursos para fazer as suas viagens, dependiam da hospedagem, de ter um lugar para poder dormir, poder tomar um banho, dependiam de doações. Então eles eram pessoas que iam ali para levar a palavra de Deus, que é o tesouro mais precioso, mas eles tinham outras necessidades para continuar cumprindo esse ministério. E na igreja de Gaio, quando essas pessoas chegam ali, os irmãos se alegram. Isso lembra um pouco a gente aqui, quando podíamos receber irmãos aqui, a alegria de ter. Eu me lembro uma vez de um grupo de irmãos que veio de Brasília em um ônibus. O pastor da igreja, ele conheceu esse outro pastor pela internet, e eles conversaram e decidiram então receber esse grupo de irmãos de Brasília na sua igreja. Era um grupo de irmãos, talvez só os mais antigos vão lembrar que eles tinham um coral de violão. Era só violão e eles só cantavam salmos. Não sei se alguém aqui é dessa época. E eles cantavam salmos, todas as canções desse grupo de irmãos eram de salmos. E tudo bem, concordaram, receber os irmãos. Só que teve um detalhe que o pastor que os convidou não atentou. O pastor daquela igreja, ele usava uma barba longa. E eles tinham algumas tradições judaicas. Então, quando o pastor descobriu isso, eles já estavam a caminho de São Paulo. E aí o pastor pega e manda uma mensagem para ele dizendo que não poderia recebê-los. Aí imagine, irmãos, a situação. Você aluga um ônibus, você mobiliza 40 pessoas, você tem toda uma infraestrutura por trás disso para poder visitar uma outra igreja. Aí no meio do caminho o irmão diz que não quer mais recebê-los. Esse pastor entrou em contato com outro amigo nosso, e esse amigo entrou em contato conosco, e ele contou a situação. E eu falei: irmão, a gente não tem lugar para hospedar esse povo, mas na época nós tínhamos no prédio um andar de cima que era um salão de festa, e eu falei: olha, se eles não se importarem, a gente pode recebê-los no salão de festa, e aí a gente tenta pôr um chuveiro lá para os irmãos tomar banho, e a gente dá um jeito. Eles ficaram felizes. Aí chegou num dia de sábado de manhã um ônibus com mais de 40 pessoas, a maioria eram adolescentes ainda, que tocavam violão, uma coisa muito linda, irmãos, maravilhosa. E aqueles irmãos iam ficar até domingo de manhã. Olha, foi um momento majestoso, ímpar. Foi uma oportunidade de conhecer uma cultura de um povo diferente, que também eram irmãos em Cristo.
e de ver a maneira como eles cantavam os salmos da Bíblia, como eles tocavam. Eu devo ter guardado os CDs deles em casa ainda. Eu sei que foi um momento muito lindo de comunhão para a nossa igreja. Nós tivemos reunião sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite e domingo de manhã. Foi lindo demais. Então, esses missionários, mais ou menos assim, eles iam, esperando contar com o amor dos outros irmãos. Quanto ao pastor que não quis receber o grupo, depois ele conversando comigo, ele falou: poxa, rapaz, se eu soubesse que eles eram tão abençoados assim, eu teria dado um jeito. Eu falei: perdeu a bênção ficou para nós. Então, a hospitalidade, né? Receber bem os irmãos, não somente aqueles que são da nossa congregação, mas receber bem também aqueles que vêm até nós e que nós não conhecemos. Quantas histórias, quantos amigos que nós já pudemos conhecer, ou melhor, desenvolver amizade com pessoas em outras nações. Eu fiquei quase 30 dias nos Estados Unidos na casa de uma família americana que eu conheci assim do nada. Então, como que essas coisas acontecem quando você abre o teu coração para aceitar os teus irmãos? Nós não podemos de maneira alguma ter o espírito de Diótrefes, como nós vamos ver adiante. Então Paulo está dizendo aqui para eles o seguinte: continue ajudando esse povo, ajude eles a cumprir a missão deles. Ou seja, a instrução de João aqui para Gaio é não somente hospedá-los, mas dar a esses irmãos os recursos que for necessário, como comida, alimentação, talvez até recursos em dinheiro, para que eles continuem fazendo esta obra, que era tão importante naquele momento. Quando Paulo escreve para Tito, por exemplo, lá em Tito 3,13, Paulo também ele dá a mesma recomendação para este jovem presbítero. Ele diz assim: ajude o advogado Zenas e também Apolo em tudo o que você puder, a fim de que eles tenham o que precisarem para a viagem. Note que João está falando aqui de pessoas que eram enviados pela igreja e que tinham o ministério aprovado. Se a gente voltar nas cartas anteriores de João, como nós estudamos, ele vai dizer que com relação àqueles que são falsos cristãos, que pregam outro evangelho, você não deve nem recebê-los em casa. Mas aqui ele está falando de pessoas que têm a mesma comunhão, o mesmo espírito, que pregam a mesma palavra. E João acrescenta que Gaio deve fazer isso de um modo que agrade a Deus. Lá em Colossenses 1,10, Paulo também, ele fala assim: olha, desse modo vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e vão conhecer Deus cada vez mais. Porque quando a gente abre as portas de nossa congregação para receber esses irmãos que são enviados, eu estou falando dos missionários, dos apóstolos, e nós procuramos ajudar esses irmãos de acordo com a vontade de Deus, movidos pelo amor cristão, nós também passamos a conhecer a Deus cada vez mais. Irmãos, eu sei que o tempo não permite, mas eu poderia enumerar para vocês aqui, eu acho que não dezenas, mas até centenas de situações aqui desse ministério, onde nós recebemos pessoas enviadas por Deus que nos abençoaram de maneira assim sobrenatural, através das pregações, das orações. O culto mais longo que esta igreja já teve em sua história, que terminou 1h30 da madrugada, foi com um pastor que eu não conhecia, que um outro amigo me indicou. E ele veio e pregou a palavra do Senhor e o povo não queria ir embora. Alguém vai dizer: pastor, é porque tinha revelação, é porque tinha profecia, porque tinha caicai, porque o povo ficou rodando dentro da igreja. Não, é porque tinha palavra. E a palavra era tão doce, era tão tremenda, que depois que terminou a palavra, ele se propôs a orar pelos irmãos e ninguém queria ir embora sem orar.
foi algo sobrenatural. Então que nós possamos aprender. Não feche o teu coração, tá? Não feche o teu coração para novos relacionamentos no reino. Não feche o teu coração para as oportunidades que Deus coloca na tua vida de conhecer novos irmãos, novas irmãs, pessoas que terão papéis importantes, fundamentais na tua vida. Para certas pessoas, o ato de dar serve para apaziguar suas consciências. Ou seja, tem pessoas que eles apenas fazem isso como se fosse uma obrigação. Eles não fazem por prazer, sabe? Eles fazem porque assim, não tem ninguém para fazer, então a gente faz. Mas o que Deus quer de cada um de nós, e é o que João demonstra através do testemunho de Gaio aqui, é que Gaio, ele fazia todas essas coisas não por obrigação e não por segundas intenções. Ele fazia porque realmente ele amava aquilo que estava fazendo. Quando apresentamos as nossas ofertas, da mesma maneira nós devemos fazer isso com amor. Nunca fazer por imposição, nunca fazer porque alguém está exigindo de nós. Nós temos que ser movidos, né? O nosso trabalho no reino deve ser movido única e exclusivamente pelo amor de Deus e amor a Deus. Versículos 7 e 8. João continua falando sobre ajudar esses irmãos, e ele fala assim: pois eles começaram a sua viagem a serviço de Cristo, sem aceitar nenhum auxílio dos pagãos. Portanto, nós, os cristãos, precisamos ajudar essas pessoas, pois assim poderemos tomar parte no seu trabalho de anunciar a verdade. Uau, olha que coisa linda que João está revelando aqui, né? Esses missionários, eles foram comissionados pela igreja, não eram aventureiros. Eram pessoas enviadas pelos pais das igrejas, pelos apóstolos, e eles deixaram as suas casas, seus lares, deixaram suas cidades, as regiões onde viviam, para poder cumprir o mandato, para cumprir um propósito de levar a palavra do Senhor. Então eles saem, e João fala assim, eles começaram a sua viagem a serviço de Cristo, enviados pelo Senhor, e diz mais ainda assim, sem aceitar nenhum auxílio dos pagãos. Isso é muito importante o que João está dizendo aqui, porque esses missionários que eram enviados, dos quais João está se referindo, eles recusaram, por exemplo, aceitar ajuda de políticos. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Se a gente subtraísse das igrejas todo o auxílio, toda a ajuda que entrou através de políticos ou de outros meios que são considerados ilícitos, se a gente tirar tudo isso, não vai sobrar muita coisa. Eu sei que é difícil, é duro falar isso. Mas esses irmãos aqui, eles deram exemplo. Porque eles poderiam, muitas autoridades, empresários, pessoas ricas daquele tempo, queriam empreender, ajudar eles nessa viagem. Primeiro porque quando eles iam de uma cidade para outra, eles poderiam viabilizar negócios. Eles poderiam conhecer novos mercados, novas oportunidades de negócios. Então eles poderiam ir enviados e apoiados financeiramente pelos pagãos, e aí eles iam chegar nessa cidade, e ao invés de se comprometer com a verdade, com o evangelho, eles iriam, na verdade, usar aquele momento para tentar viabilizar algum outro negócio. Então esses irmãos não aceitam, porque eles não querem comprometer a palavra de Deus com qualquer outra coisa. Por isso que João está dizendo aqui, eles não aceitaram. Eles poderiam ter aceitado a ajuda desses descrentes, poderiam. Mas eles, além de ter, ao aceitar esses valores dessas outras pessoas, eles estariam comprometidos com estas pessoas,
porque eles ficariam amarrados com eles. Então vamos imaginar que alguém lhes desse uma certa quantia e dissesse para eles o seguinte: olha, já que você vai nesta viagem, eu quero que você passe na cidade tal e leve tal coisa, ou que você traga tal coisa, mesmo que ilícita. E eles teriam que fazer, porque quem estaria financiando eles seriam os descrentes. Então eles não aceitam. Segundo, eles não aceitam porque eles não queriam ficar expostos à acusação de que estavam pregando o evangelho para ganhar dinheiro. Então esses irmãos, eles recusam esses patrocínios, vamos dizer assim, das pessoas descrentes, porque isso roubaria deles a liberdade de poder pregar a verdade como ela é. E eles não querem de maneira alguma serem acusados de serem mercenários. Vocês veem alguma semelhança desse episódio com os dias atuais? O que vocês acham? Existem pregadores, existem cantores, existem missionários, pastores, hoje comprometidos com descrentes porque são patrocinados por eles. O que vocês acham? Tem, e tem muito, não são poucos. A mensagem do evangelho fica comprometida. E aí nós temos, então, o surgimento do relativismo no meio cristão, onde certas coisas que são proibidas pela palavra de Deus, passam a ser aceitas porque o pregador, porque o profeta, porque o líder está comprometido financeiramente com o outro. Em 1 Coríntios 9:12, Paulo diz assim: se temos semeado entre vocês a semente espiritual, será demais se recebermos de vocês alguma recompensa material? Paulo está falando para a igreja. Se outros têm o direito de esperar isso de vocês, será que nós não temos muito mais direito do que eles? No entanto, diz Paulo, nós não temos usado esse direito. Pelo contrário, temos aguentado tudo para não atrapalhar o evangelho de Cristo. Irmãos, existem presentes que podem parecer bons em determinada situação, podem ajudar um projeto social da igreja, podem ajudar a igreja na construção de algo que é importante, pode ajudar a igreja de inúmeras maneiras. Mas esses presentes acabam por atrapalhar o evangelho de Cristo, porque a igreja fica comprometida, os líderes ficam comprometidos. Então João ensina aqui que os missionários, eles devem receber a ajuda de quem? Da igreja. Ele fala assim: nós os cristãos precisamos ajudar essas pessoas. O que João está querendo dizer aqui é que os descrentes não têm nenhuma obrigação de ajudar. E quando ajudam, eles querem alguma coisa em troca. Mas a igreja, ela tem o dever de ajudar aqueles que levam a palavra do Senhor. Em 1 Coríntios 9:14, aqueles que anunciam o evangelho, vivam do trabalho de anunciar o evangelho. 1 Timóteo 5:18, o trabalhador merece o seu salário. E Lucas 10:7, fiquem na mesma casa, comam, bebam o que lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Ou seja, o tempo todo a palavra de Deus está ensinando, instruindo a igreja. E, meus queridos irmãos, eu vejo que a igreja, no passado, ela tinha muito mais autoridade moral e espiritual para pregar o evangelho do que hoje. Hoje, muitos líderes estão tão comprometidos que eles vão, por exemplo, a um canal de televisão. E aí, de repente, eles são colocados diante de uma situação onde eles deveriam expor a verdade da palavra, mas eles não fazem isso. Eles omitem, eles dizem, não é bem assim, não, na verdade não tem tanto problema assim, como se o pecado pudesse ser relativo, isso pode, isso não pode. E eles fazem isso porque não podem perder seus patrocínios. Que o Senhor
nos abençoe a todos. E que o Espírito Santo continue nos iluminando, de acordo com a vontade de Deus. Queridos, ainda que vocês tenham que perder, eu sou testemunha disso porque eu já perdi muito nesta vida, por não aceitar participar de certas situações. Mas é melhor você perder aqui e ganhar a eternidade com Cristo, e você poder falar na condição de profeta, como profeta, do que de repente comprometer a verdade do Evangelho. O Evangelho não pode ser refém de ninguém, principalmente de patrocínios, pois assim poderemos tomar parte no seu trabalho de anunciar a verdade. Ou seja, quando a igreja ela investe no ministério de alguém que leva a palavra de Deus, nós somos participantes desse ministério. Então, quando nós ajudamos um missionário, quando nós ajudamos alguém que tem esse ministério de levar a palavra de Deus a outras comunidades, nós somos parte do ministério dessa pessoa. Ela não precisa ser membro da nossa igreja. Eu me lembro de um amigo que eu fui conversar com ele porque eu tinha um outro amigo em um determinado país que estava precisando de ajuda, de aporte financeiro. E eu falei, olha, eu vou conversar com meu amigo, é uma igreja grande, de repente ele pode investir no seu ministério para que você continue levando a palavra. E esse outro amigo me disse o seguinte, eu posso ajudar desde que ele mude a placa da igreja e coloque o nome da nossa igreja. Eu tive que falar para o missionário isso, mas eu falei, missionário, me perdoe. Continua fazendo a obra do seu jeito aí, mas não seja refém. A gente está cheio disso, irmãos. É como se a igreja fosse um grande mercado, sabe, um grande negócio, onde muitos líderes estão mais preocupados com o nome da sua marca do que preocupados em pregar o evangelho. São verdadeiras franquias que estão se estabelecendo nas cidades e nas nações. Esta não é a igreja que Cristo vem buscar. Versículo 9 e 10. Eu escrevi uma pequena carta à igreja, mas Diótrefes, que deseja ser o líder, não quer dar atenção ao que disse. Portanto, quando eu chegar aí, eu vou chamar a atenção dele a respeito de tudo o que ele tem feito. As coisas horríveis que ele diz de nós, as mentiras que conta. Porém, ele não fica satisfeito só em fazer isso. Pois quando os irmãos chegam aí, ele não os recebe, e se alguma pessoa quer recebê-lo, ele não deixa e até expulsa da igreja. Ou seja, Diótrefes, tudo indica que era líder de uma outra comunidade, de uma outra igreja, que também era visitada pelos missionários. Mas olha só o que João fala aqui, nós vamos ver um contraste muito grande entre a pessoa de Gaio, hospitaleiro, amoroso, e a pessoa de Diótrefes, prepotente, orgulhoso, soberbo. Veja o que João, ele fala de Diótrefes aqui como uma pessoa arrogante, uma pessoa que quer estar acima dos outros, uma pessoa que se envolve até mesmo na vida particular das pessoas de sua comunidade, como nós veremos. A gente não tem, por exemplo, como determinar aqui em relação a Diótrefes, a sua origem, um pouco mais da história dele. Mas o que nós percebemos aqui é que João, quando ele escreve esta carta, ele também cita Diótrefes aqui, uma outra congregação, e pelo que João diz aqui, a gente chega a essa conclusão, que Diótrefes era um líder. Talvez não fosse o líder principal da sua congregação, mas ele exercia uma certa liderança dentro dessa comunidade. Tanto que João fala assim, que ele deseja ser o líder, no sentido original aqui, quer dizer, que deseja ser o primeiro. Então talvez ele não fosse nem o principal líder da igreja, mas ele se posiciona como tal. Ele dá palpites, ele se envolve nas questões da liderança. E vejam bem,
Diz aqui que ele se recusa a reconhecer uma autoridade superior. Lembrando que João era o pai espiritual de todos aqueles irmãos. Portanto, João ele exercia uma autoridade episcopal, uma autoridade apostólica, pastoral sobre aqueles irmãos. Mas Diótrefes, ele se recusa a aceitar isso. Ele, embora tenha sido gerado espiritualmente nas palavras de João, pregada e anunciada a eles, mas agora ele quer se colocar um pouquinho acima. A gente vê muito disso acontecer na comunidade cristã, quando às vezes a pessoa, ela aceita o evangelho, aí ela começa a fazer parte da comunidade cristã, e depois de um tempo, ela já não reconhece mais a liderança de seus tutores, de seus pastores, de seus líderes, e aí a pessoa começa a querer se colocar numa posição acima, como filho rebelde que não se sujeita à autoridade do pai. Diótrefes, ele trabalha contra o mandamento de Jesus, que ensinou que na liderança dentro do seu reino, as coisas são totalmente diferentes do mundo. Lá em Mateus 20, 26, 27, Jesus falou assim: quem quer ser o primeiro, quem quer ser mais importante, quem quer liderar, precisa servir os outros. Ou seja, quer ser líder? Você quer ter proeminência? Porque a proeminência no reino é diferente da proeminência no mundo. Você quer ter destaque no reino? Então sirva a todos. Trabalhe pelo bem de todos. Jesus ele usa a seguinte expressão lá no versículo 27. Seja escravo dos outros. Isso é ser líder no ministério. É você estar disposto para servir os outros e não querer que os outros te sirvam. Então João menciona que Diótrefes não dá atenção ao que ele diz, ou seja, ele rompe a comunhão com a liderança exercida por João. Só que João não vai deixar barato, não. Olha o que João diz. João podia ser velho, João podia estar chegando já, beirando 100 anos de idade, mas ele é homem de Deus. E ele tem autoridade, e ele fala assim: quando eu chegar aí, eu vou ter uma conversinha com esse menino. Eu vou conversar com ele. Ou seja, João deixa bem claro aqui que existem coisas que ele precisava dizer, mas ele não queria mandar recado. Ele não queria mandar carta. Sabe, irmãos, às vezes, hoje a gente está vivendo a era das mensagens instantâneas. E às vezes eu tenho tanto medo quando mando mensagem para as pessoas, da mesma forma quando recebo. Porque às vezes você escreve e palavras escritas, mensagem instantânea, não tem sentimento. Até existe aquelas carinhas, sabe, para a gente colocar um sorrisinho para dizer: olha, eu não estou nervoso, eu estou sorrindo, né? Ou a mãozinha, olha, Deus te abençoe. A gente usa, né, até esses emojis aí para poder tentar mostrar, passar um pouco de sentimento naquilo que nós escrevemos, mas a verdade é que a escrita ela não consegue traduzir literalmente todo o sentimento que você tem quando escreve. Então João, ele não quer perder tempo aqui tentando escrever, detalhar. Ele prefere olho no olho, né? Ele prefere falar abertamente com Gaio, para que Gaio pudesse ouvir e aprender com ele. Ele fala aqui algumas coisas que Gaio estava fazendo. Primeiro, coisas horríveis, mentiras. Ou seja, ele era uma pessoa mentirosa, que gostava de espalhar fofocas. Aquela pessoa que estava sempre aumentando um ponto no seu conto. Então, para cada um que ele contava, ele acrescentava alguma coisa. Quem sabe dizia para os irmãos: olha, a gente precisa começar a tomar a frente aí, porque o João já está gagá, velhinho, quase 100 anos, né? Eu acho que ele já não sabe mais nem o que ele está falando. A gente precisava ter mais... Vamos criar o nosso grupo aqui. Eu me lembro uma vez que um pastor, que era muito meu amigo, me chamou para conversar com um grupo de obreiros da igreja dele, que eram todos jovens. Eles tinham na faixa de 20 e poucos anos de idade, eu já estava chegando nos 40, e ele falou assim: eu preciso que você me ajude. Eu falei: por quê? Porque os jovens não querem me obedecer.
E aí eu fui conversar com aqueles jovens e explicar para eles, gente, ele é o pastor de vocês, tenha amor por ele, tenha cuidado. Aí eles falaram um monte de coisa. Algumas até eles tinham razão, mas eu falei para eles, tenham paciência. Vocês têm que entender que o tempo dele foi outro, ele nasceu numa outra época, não tem a formação que vocês têm, mas ele é uma pessoa boa, é um homem de Deus. E aparentemente a situação se resolveu naquela igreja, pelo menos até onde eu pude acompanhar. Então, às vezes, existem filhos na fé que são como os filhos naturais que se revoltam contra os pais. Gaio, ele começa a criar mentiras. Ele começa a falar coisas que João não disse. E ele fala assim, quando os irmãos chegam aí, ele não os recebe. Ou seja, ele negava comida, abrigo aos irmãos. E quando ele fazia isso, ele acabava impedindo o progresso da palavra de Deus. Porque aqueles irmãos... vejam bem, os missionários não tinham como sair com uma caravana, levando alimentos, levando roupas, tendas, para poder, quando chegasse naquele lugar, eles ter aonde ficar. Eles iam com a roupa do corpo. Como Jesus ensinou os discípulos, olha, vocês vão sair por aí, e se você encontrar alguém sem túnica, se você tiver duas, dá uma, fica só com uma. Então eles não tinham nada. E quando Diótrefes se recusa a ajudar esses irmãos, ele acaba impedindo o avanço, o progresso da palavra de Deus. Outra coisa que ele fazia é que, João fala assim, se alguma pessoa quer recebê-los, ele não deixa. Provavelmente ele criava mentiras sobre esses missionários para que os irmãos não recebessem. Falava mal desses outros irmãos. E tem mais ainda, olha que ponto que Diótrefes chegava. Se alguém não desse ouvido às mentiras dele e decidisse aceitar um desses enviados em suas casas, sabe o que Diótrefes fazia? Ele expulsava a pessoa da igreja. Ele era, além de soberbo, ele era intrometido. Ele se envolvia na vida pessoal das pessoas, ele queria mandar na casa dos irmãos. Então, Diótrefes aqui, ele além de não receber, além de falar mal, além de não ajudar, ele ainda se voltava contra a própria congregação, expulsando os irmãos da igreja. Porém, João, do versículo 11 e 12, eu vou adiantar um pouco aqui, dado ao tempo. Versículo 11 e 12, João, ele volta a falar para Gaio e diz o seguinte, meu querido amigo, imite o que é bom e não o que é mal. Ou seja, não siga o exemplo de Diótrefes. Não fique emprestando o ouvido e a boca para as mentiras. Não deixe que o teu coração se endureça. Pois quem faz o bem é de Deus. E quem faz o mal nunca viu a Deus. Todos falam bem de Demétrio. Aí entra um outro personagem agora. E a própria verdade fala bem dele. Nós também falamos bem a respeito dele. E você sabe que o que dizemos é verdade. Então, primeiro, João ele vai instruir Gaio aqui para não se deixar levar por essas coisas. Ou seja, se alguém falou mal de um outro irmão para você, não espalhe a notícia e não vá aceitando o que o outro disse, sem que primeiro você possa ter uma prova de que aquilo é ou não é verdade. Então João está dizendo para ele aqui, olha, não faça o que é mal. Porque aquele que faz o que é mal nunca viu Deus. Ou seja, mas gente, Diótrefes era líder de uma comunidade. Ele tinha um papel importante dentro da igreja. Ele estava pregando o evangelho para aquele povo. E João está dizendo que por causa da sua maldade, ele nunca viu Deus. Será que com base nesta palavra de João, nós podemos afirmar que existem muitos líderes que também estão pregando o evangelho, mas nunca viram Deus? Não conhecem a Deus? Porque se Deus é amor e o coração de alguém é regido pelo ódio,
pela mentira, esta pessoa não tem Deus. Ah, mas está pregando o Evangelho, está falando do Evangelho, e daí? Que está falando do Evangelho? Se não vive o que o Evangelho ensina, não conhece a Deus. Em segundo lugar, João menciona aqui de Demétrio como um exemplo de bom comportamento. Ele fala assim, esse irmão aí, o Demétrio, a própria verdade fala bem dele. Ou seja, ele é realmente uma expressão do evangelho verdadeiro. João incentiva Gaio que imite o que é bom, e ele deixa bem claro que quem faz o bem é de Deus. E a recomendação final de João para Gaio, depois de descrever as más ações de Diótrefe, é falar um pouco sobre Demétrio. É como se João estivesse dizendo aqui para Gaio o seguinte: Gaio, todos nós, e isso é um fato, todos nós seguimos o exemplo de alguém. A gente está sempre olhando para alguém, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo. Às vezes a gente tem seguidores nas redes sociais, como também tem pessoas que nos seguem. Então a gente está sempre olhando para alguém. O que João está dizendo para Gaio? Gaio, se você tem que olhar para alguém, se você tem que seguir o exemplo de alguém, não siga o exemplo de Diótrefes, mas olhe para Demétrio, porque ele tem coisas para ensinar. E João fala, e nós também testemunhamos isso. Ou seja, o conselho de João é também um conselho para a igreja de hoje. Todos falavam bem de Demétrio, a verdade falava bem dele, e os apóstolos também conheciam e falavam bem dele. Então João está dizendo, Gaio, se você tem que olhar para alguém, se você quer seguir o exemplo de alguém, se você quer aprender com alguém, fique perto de gente boa. É esta lição que João está passando para Gaio. Se aproxime de pessoas do bem. Caminhe e ande com pessoas do bem. Com pessoas que tenham bons testemunhos. Há um velho ditado que diz assim, diga-me com quem tu andas e eu direi quem você é. Conhecem esse ditado? Está aqui, olha, João está dizendo, observe o comportamento de Demétrio. Se relacione com pessoas do bem, jovens, adolescentes, crianças. Na escola, procure se aproximar de pessoas do bem. Procure andar com alguém que a verdade possa testemunhar a respeito dela. Não ande com pessoas más, não ande com Diótrefes, trazendo para a realidade cristã. Não vamos andar com Diótrefes, vamos andar e vamos aprender com Demétrio, porque ele é um bom exemplo. Terminando a carta, versículo 13 e 15, João diz assim, eu tenho ainda muitas coisas para contar a você, mas não quero fazer isso por carta. Espero vê-lo em breve e então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os seus amigos mandam saudações e dê saudações pessoalmente a cada um dos nossos amigos. Olha que lindo, irmãos. Você já imaginou você receber uma carta de um velhinho, homem de Deus, né? Vamos imaginar um apóstolo, um pastor que dedicou a sua vida a caminhar com Jesus, que já está lá chegando no 100, aí mandar uma carta para você e dizer assim, olha, além de tudo isto que eu já te revelei, porque olha, é muita coisa que João fala, são ensinamentos profundos para a vida de Gaio, mas ele fala, além de tudo isso, eu quero muito falar com você, eu quero contar para você. Eu te pergunto, você receberia João na sua casa se você fosse Gaio? Você não gostaria de tê-lo na sua casa, ainda que fosse por um tempo? Eu me lembro de um irmão, talvez alguns se lembrem, Solomone Vacaruro. Era o nome dele, Soliaz era o pastor dele, Solomone Vacaruro. Ele ficou quase 30 dias na minha casa. Gente, como foi lindo. Um irmão de um outro país, de uma outra cultura, que tinha um ministério poderoso de oração e de humildade.
E a gente sentava ali, então meu filho trabalhava, não dava para me dar atenção o tempo todo. Nós criamos uma metodologia para se comunicar. Nós colocamos o Google Tradutor. E aí eu apertava o botão do Google Tradutor e fazia uma pergunta para ele. Depois ele apertava o botão e gravava e respondia para mim. Foi muito lindo, quase 30 dias nessa maratona. Nós aprendemos muito como a gente aprende com as pessoas mais velhas, jovens. Vocês podem aprender muito com os mais velhos. E ao aprender com eles, isto evitará que vocês cometam os mesmos erros. Vai ajudar vocês, vai orientar vocês. A palavra de alguém na condição de João. Imagine você poder falar com o João e falar: João, conta para mim aqui, como que foi aquela noite da última ceia? O que você sentiu quando Jesus falou assim: olha, um dos que estão sentados aqui à mesa vai me trair? Você sentiu algum frio na espinha? Você ficou com medo? João, como que foi a sua reação? João, quando você foi ao Monte da Transfiguração, o que você sentiu? Gente, não dá para comparar. Agora imagine, nós não temos João, o João, apóstolo da Bíblia, mas nós temos muitos exemplos de pessoas como João, que é maravilhoso você poder sentar e perguntar a essas pessoas como foi, como é a tua vida, a tua caminhada com Deus. João tem essa esperança de ver o jovem Gaio em breve, e ele deixa bem claro aqui que ele tem muita coisa para falar, embora ele não diga na sua carta quando isso iria acontecer, qual o lugar, e também não sabemos se João teve esta oportunidade de se reencontrar com Gaio. Eu me lembro aqui agora, já quase terminando a aula, de um amigo meu que vocês conheceram muito bem, o pastor Benê. Eu lembro que uma semana antes dele morrer, nós estávamos conversando por telefone e ele estava falando de um novo projeto missionário que ele estava desenvolvendo, que ele queria fazer com a gente aqui, porque ele amava essa igreja. E eu conversei um pouco com ele e na outra semana ele já não estava mais presente e ficou aquela sensação: meu Deus, se eu soubesse, eu teria esticado mais aquela ligação, ou eu teria dado um jeito de se encontrar com ele. Mas morreu. Tudo se perdeu. Gaio aproveita a oportunidade, ele não quer perder a oportunidade. Que cada um de nós aqui, principalmente os mais jovens, aproveite cada momento que vocês tiverem com seus pais, com seus tutores espirituais, com seus amigos de fé, que podem acrescentar valores a vocês. Conversem, dialoguem, tenham bons relacionamentos. João termina a carta dizendo assim: a paz esteja com você. Os seus amigos mandam saudações. Significa que Gaio não tinha só João como amigo. Haviam outras pessoas com que ele também se relacionavam e que estavam ali do lado do João, dizendo: João, não esquece de escrever aí que nós estamos mandando saudação para ele. Porque Gaio é alguém que está disposto a aprender, está disposto a ouvir. E ele termina dizendo assim: dê saudações pessoalmente a cada um dos nossos amigos. O que significa que, assim como Gaio tinha amigos ao lado de João, João também tinha amigos que estavam ao lado de Gaio. Ou seja, era uma verdadeira corrente da amizade, da comunhão cristã que Deus deseja para cada um de nós. Amém, meus queridos?